No Japão, o outono não é apenas uma estação. É um período marcado por dualidades, beleza e melancolia, tradição e impermanência, vida e declínio. As folhas vermelhas que se desprendem lentamente nas florestas de Hokkaido marcam, para muitos, o início de um ciclo espiritual. Para outros, simbolizam apenas a chegada de ventos mais frios e chuvas constantes que parecem lavar a paisagem e revelar silêncios antigos demais para serem compreendidos. Mas, entre os anos de 1984 e 1996, aquela estação ganhou outro significado, um muito mais sombrio. A cada ano, quando as primeiras chuvas de outono tocavam o chão, desaparecimentos começaram a surgir como sinais de algo maior, mais ritualístico e completamente incompreensível. Foi nesse período que o que hoje conhecemos como o caso do maníaco das chuvas de outono tomou forma. Um criminoso cuja assinatura não era apenas o ato violento, mas a escolha exata do momento climático para agir, como se a chuva fosse parte de algum pacto silencioso com a própria escuridão. Eu sou Brian, e bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. Hoje vamos explorar um dos casos mais peculiares já documentados no Japão, um enigma que atravessou fronteiras, desafia explicações até hoje e que, mais do que tudo, pareceu ser orquestrado por alguém que via o clima como uma espécie de gatilho espiritual para matar. Tudo começou em um vilarejo pequeno chamado Kaminari, localizado na região montanhosa da província de Miyagi. Kaminari era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde portas raramente eram trancadas e onde o outono sempre foi recebido com festivais tradicionais em homenagem às divindades da colheita. Em outubro de 1984, porém, algo perturbou profundamente aquela sensação de segurança. Na tarde de 3 de outubro, durante uma chuva fina que caía havia horas, a adolescente Aiko Nishimura, de 15 anos, não voltou para casa após sair da escola. A família acreditou que ela poderia ter ido visitar amigas, mas, à medida que a noite avançava, ficou claro que algo estava errado. Aiko foi vista pela última vez em um pequeno caminho de terra que ligava a escola à casa da avó. Era um trajeto curto, seguro, iluminado por lanternas tradicionais presas às casas dos vizinhos. Nenhuma testemunha ouviu gritos, briga ou qualquer movimento incomum. Tudo indicava que ela simplesmente desapareceu sob a chuva. No dia seguinte, a polícia fez buscas intensas. Cães farejadores percorreram trilhas, listas de suspeitos foram levantadas, casas abandonadas foram vasculhadas. Nada. Aiko havia desaparecido sem deixar qualquer prova, e para uma comunidade tão pequena, aquilo era impensável. A investigação esfriou, mas o pânico ficou. Naquele mesmo mês, outros boatos começaram a surgir em cidades vizinhas, mulheres dizendo ter sido seguidas por um homem segurando um guarda-chuva escuro, relatos de sombras observando janelas durante as chuvas e sons estranhos em vielas molhadas. A polícia tratou tudo como histeria coletiva, até o ano seguinte. Em 1985, no dia 5 de outubro, exatamente 1 ano e 2 dias após o desaparecimento de Aiko, outra jovem desapareceu em circunstâncias semelhantes. Desta vez, foi Aruna Kato, de 19 anos, vinda de uma cidade próxima. Ela voltava para casa após o trabalho e carregava uma sacola plástica com compras. A chuva havia aumentado durante sua caminhada, e ao chegar ao portão de casa, ela trocou algumas palavras com uma vizinha. 5 minutos depois, quando a mãe abriu a porta para recebê-la, Aruna não estava lá. A sacola foi encontrada caída ao lado do portão, com os pães e verduras espalhados no chão. Mais uma vez, nenhuma luta, nenhum ruído, nenhum vestígio. Apenas o som constante da chuva. Essa repetição, no mesmo mês, durante a mesma estação e sob condições climáticas idênticas, chamou finalmente a atenção da polícia de Miyagi, que passou a considerar a hipótese de um sequestrador serial. Mas o que mais inquietava era o silêncio absoluto deixado pelo autor. Não havia rastros de pneus, pegadas preservadas pela lama, fios de cabelo, nada. Parecia que ele se movia com a fluidez da própria chuva, chegando e sumindo sem deixar marcas. O caso só tomou proporções nacionais quando, em 1987, uma terceira vítima desapareceu, agora em uma cidade muito maior, Sendai. Keiko Tanami, uma enfermeira de 24 anos, desapareceu enquanto caminhava de volta para casa após seu turno.
Uma colega afirmou que as duas caminharam juntas até certo ponto, mas Keiko disse que pegaria um atalho por uma rua menor para chegar mais rápido, já que estava cansada. A colega viu-se afastar, levantando o capuz do casaco por causa da chuva forte, e essa foi a última vez que Keiko foi vista viva. A polícia investigou o atalho, mas encontrou apenas o guarda-chuva dobrado e deixado cuidadosamente sobre uma caixa de energia. A organização do objeto era perturbadora demais para parecer acidental. Jornais começaram a chamar o criminoso de o Sombra de Outubro. Blogs antigos, revistas e noticiários da época mencionavam um possível imitador dos serial killers norte-americanos, mas a polícia discordava. Os desaparecimentos eram metódicos demais, limpos demais, silenciosos demais. Não se tratava de um agressor impulsivo, mas de alguém que estudava suas vítimas, que conhecia seus horários e que parecia ter uma relação íntima com o outono, especialmente com as chuvas. Foi apenas em 1990, quando pela primeira vez um corpo apareceu, que a natureza do caso finalmente se transformou. A jovem Sayuri Minamoto, de 22 anos, desapareceu em 11 de outubro daquele ano, também em um dia de chuva intensa. Por 5 dias, ninguém teve notícias dela. Até que 2 pescadores encontraram o corpo em um lago parcialmente coberto por folhas avermelhadas. A posição do corpo, flutuando de forma quase ritual, chamou a atenção dos peritos. Sayuri tinha marcas no pulso, mas não de amarração. Pareciam mais marcas de alguém que a segurou enquanto ela tentava se apoiar em algo. Havia também resíduos incomuns sob suas unhas, pó de terra misturado com pequenas partículas vegetais que não pertenciam ao lago onde o corpo foi encontrado. Outro detalhe se destacava: o corpo parecia ter sido colocado na água, e não afogado ali. A autópsia revelou outro componente inquietante. No estômago de Sayuri, havia uma pequena quantidade de água da chuva, mas não era água de lago, nem água tratada. Era água pura coletada da atmosfera. Isso levantou a hipótese de que o criminoso tinha algum ritual envolvendo a chuva e que talvez obrigasse suas vítimas a ingerir a água antes de matá-las, ou antes de algum tipo de encenação posterior. A partir desse momento, o caso atraiu especialistas em perfis criminais, psicólogos forenses e até antropólogos culturais. Muitos acreditavam que o assassino sofria de uma espécie de obsessão ligada à estação, talvez derivada de eventos traumáticos da infância. Outros apontavam para um possível culto solitário baseado em antigas tradições shintoístas relacionadas à purificação pela chuva. Embora a polícia estivesse cética quanto a elementos espirituais, era impossível ignorar que o assassino deixava sinais simbólicos por onde passava, e que esse simbolismo parecia aumentar a cada ano. Entre 1990 e 1993, mais 4 vítimas desapareceram sob chuvas fortes de outubro. 2 corpos foram encontrados com padrões similares, deixados em locais naturais, sempre próximos à água, sempre em posições que sugeriam que não havia luta, mas sim uma espécie de resignação ou entrega. As evidências nunca indicaram agressão sexual, o que afastava perfis comuns de assassinos em série. O criminoso parecia estar mais interessado em manipular o ambiente, em transformar cada morte em uma espécie de cena ritualística. Em 1994, um grupo de investigadores encontrou um padrão ainda mais perturbador. Em todas as datas dos desaparecimentos, o índice pluviométrico registrava não apenas chuva, mas um tipo específico dela, chuva fina contínua, de longa duração, que os japoneses costumam chamar de Aki no Shigure, a chuva passageira de outono. Esse tipo de chuva é tão tradicional na literatura japonesa que é associado a transições espirituais, momentos de passagem, purificação e despedida. Quanto mais os investigadores conversavam com especialistas culturais, mais claro ficava que o criminoso provavelmente entendia profundamente essas associações. No entanto, o maior avanço veio em 1995, quando uma vítima sobreviveu. Megumi Asahara, de 18 anos, desapareceu durante uma chuva constante no início de outubro, mas reapareceu 2 dias depois, desorientada, tremendo e completamente incapaz de explicar o que aconteceu. Ela foi encontrada em uma pequena cabana de madeira abandonada na floresta, com sinais de hipotermia. Embora seu relato fosse fragmentado, 2 frases ficaram registradas nos arquivos policiais: ele esperou pela chuva e ele dizia que a água tirava o que havia de ruim.
Megumi não conseguiu descrever o rosto do homem, afirmando que ele sempre a manteve de costas para a luz ou com um guarda-chuva cobrindo parte da face. Algo ainda mais chocante surgiu quando a polícia encontrou a cabana onde Megumi havia sido deixada. Dentro dela, havia pequenos recipientes de vidro contendo água da chuva, organizados de maneira quase obsessiva. Cada recipiente tinha uma etiqueta com datas, muitas correspondendo exatamente aos dias dos desaparecimentos. O assassino estava coletando a chuva, armazenando-a, catalogando-a, parecia não apenas um ritual, mas um diário climático. Com esse achado, a polícia intensificou a patrulha durante todo o mês de outubro de 1996. E foi nesse ano que ocorreu a última vítima confirmada, uma professora universitária chamada Hina Ogasawara. Ela desapareceu no meio de uma tempestade particularmente forte. Porém, diferentemente dos outros casos, algo novo aconteceu. Uma testemunha afirmou ter visto um homem segurando um guarda-chuva preto, caminhando ao lado dela. A testemunha tentou cumprimentá-lo, mas disse que ele não respondeu, apenas continuou andando, como se estivesse em transe. Hina nunca foi encontrada, e logo após seu desaparecimento, o caso pareceu simplesmente cessar. Nenhum novo desaparecimento, nenhum novo corpo, nenhuma nova pista. Era como se o assassino tivesse encerrado seu próprio ciclo ritual e desaparecido com ele. Hoje, quase 3 décadas depois, o caso do maníaco das chuvas de outono continua sem solução. Existem centenas de teorias: um funcionário ferroviário obcecado pelo clima, um eremita que vivia nas florestas, um professor de literatura que misturou tragédia pessoal com poesia clássica japonesa, um culto de uma única pessoa convencida de que a chuva purifica a alma. Nenhuma delas foi confirmada. O padrão, no entanto, permanece assustador e claro: sempre outubro, sempre chuva, sempre silêncio absoluto. Muitas pessoas da região ainda têm medo de caminhar sozinhas em dias de chuva outonal. Alguns acreditam que o assassino ainda está vivo, escondido em algum vilarejo remoto. Outros pensam que ele pode ter morrido e que seus rituais cessaram com sua vida. Há também quem diga que ele simplesmente se aposentou de sua compulsão após completar uma espécie de calendário pessoal. Mas talvez a explicação esteja em outra direção: talvez cada vítima tenha sido escolhida não por quem eram, mas pelo que representavam para ele naquele momento climático específico. Talvez sua mente estivesse tão conectada à chuva que matar durante aquele período fazia sentir algum tipo de libertação que só a água poderia simbolizar. Seja qual for a verdade, ela permanece submersa no mesmo silêncio que acompanhou todas as chuvas de outono daqueles anos. E hoje, quando as primeiras gotas começam a cair, muitos idosos ainda fecham as janelas e trancam as portas antes mesmo que escureça. Alguns rituais, afinal, nunca desaparecem realmente. Apenas mudam de forma. Se você acredita que o maníaco das chuvas de outono ainda poderia estar vivo, ou se acha que tudo não passou de uma profunda falha investigativa, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião pode ajudar a manter viva a discussão sobre casos como este e evitar que caiam no esquecimento. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos episódios. Temos muitas histórias sombrias, enigmáticas e reais para explorar juntos.